Olá, criptomaníacos! Bitcoin volta para cima dos 105 mil dólares e vai buscar nova alta histórica. Tá duvidando? Então acompanha. Ah, Guilherme, 105 mil dólares não é alta histórica ainda. Por que vai beber cerveja? Não é alta histórica aí na sua casa, aí no seu país. Eu tenho certeza que em algum país ao redor do globo bateu alta histórica. Não é possível. Alguma moeda aí tá com câmbio ruim e bateu alta histórica, então tô dando aqui a liberdade de tomar uma cervejinha. Bora! Se ainda não deixou, deixa o like agora, porque esse vídeo ele é muito importante alcançar o maior número de pessoas, porque ele vai mudar a cabeça dessas pessoas em relação ao Bitcoin como um ativo que muda vidas, principalmente nas próximas semanas. Toda geração tem um ativo especial. Um ativo que tira as pessoas que confiam nesse ativo da pobreza e leva elas para uma riqueza geracional, uma riqueza extrema para os filhos, para os netos. Por exemplo, a geração dos seus avós teve a grande oportunidade de comprar imóveis, comprar terrenos a preço de banana. Mas quantos fizeram isso? Poucos. Aqueles que compravam viravam piada, né? E olha o tiozinho maluco do terreno. Tudo ele compra terreno, tudo ele compra uma casinha. O que ele está fazendo? É maluco? Para ele não precisa de 2 casas. Para que 3 casas? Ele só tem uma família. Por que ele está comprando tanto imóvel? O que aconteceu? Décadas depois, esses imóveis valorizaram absurdamente, 10, 20, 30 vezes, mudando completamente a situação econômica dessa família. Olha para a geração dos seus pais. Eles tiveram a mesma oportunidade com outro ativo, com as ações. Quando eles compravam ações, faziam piada. Tá maluco? Coisa arriscada, muito volátil. Não, bota aqui na poupança. Para que você vai fazer isso? Vai arriscar seu dinheiro? Você demorou tanto tempo para conquistar. Aqueles que compraram ações multiplicaram seu patrimônio em 30, 40, 50 vezes, mudando completamente a condição econômica das suas famílias. E agora chegamos na sua geração. E na sua geração também existe um ativo que é olhado meio com desconfiança, chamado Bitcoin. Agora, se o que eu estou falando é verdade, por que estamos vendo retornos decrescentes? Ou seja, a cada ciclo do Bitcoin, a gente encontra um topo mais baixo, retornos menores em relação ao fundo do poço, né? Lá no passado, era um retorno de 50 vezes a cada ciclo, e agora o retorno é o quê? É 4 vezes? É 2 vezes? É 3 vezes? O que está acontecendo? Se isso continuar assim, significa que daqui a pouco o Bitcoin não vai mais subir, não sendo, portanto, esse ativo que vai mudar vidas. E é aí que entra a teoria do super ciclo do Bitcoin. Uma teoria que diz que o Bitcoin vai furar essa tendência de retorno decrescente, tendo um super retorno, um super ciclo que vai subir absurdamente e a partir daí os retornos voltam a aumentar, a se multiplicar com a passagem do tempo. O que poucos sabem é que tivemos superciclo em todos esses ativos que mudaram vida nas gerações passadas. E é o que eu vou te apresentar no vídeo de hoje. Claro, se você tiver dado aquele like e se inscrito aqui no canal Criptomaníacos. Não custa nada e você vai acompanhar vídeos incríveis ao longo desse ano, que é o principal ano para as criptomoedas. Bora aposentar as suas futuras gerações? Primeiro, deixa eu explicar para vocês por que eu, quase sozinho nesse mercado, apostava na alta do Bitcoin quando ele estava lá embaixo, nos 89 mil dólares. Bom, o gráfico que está na tela, ele mostra aqui a quantidade de Bitcoins entre aqueles que possuem de 100 a 1000 BTCs, ou seja, baleias. E nesse número estamos excluindo exchanges e também mineradoras. Então não tem aqui empresinha, não. São grandes baleias. Aqueles têm muitos bitcoins acumulados. Você pode ver esse número pelo gráfico aqui, pela linha na cor roxa, tá? E o preço do Bitcoin é a linha na cor preta. Interessante notar que as duas linhas andam juntas. Quando a linha roxa sobe, ou seja, baleias estão acumulando Bitcoin, o preço do Bitcoin sobe. E quando baleias começam a vender Bitcoin, o preço do Bitcoin desce. Isso ao longo de toda a história. E vocês notam, justamente nessas últimas semanas, como essa linha roxa está subindo praticamente na vertical, enquanto as pessoas estavam dizendo que o Bitcoin ia derreter. Não. Quem controla o mercado são as baleias. Se elas estão apostando na alta do Bitcoin, se elas estão acumulando Bitcoin, eu vou junto com as baleias. Eu não vou seguir influenciador, eu não vou seguir a minha ideia de maluco, eu vou seguir baleia. Por que isso funcionou bem ao longo de toda a história? Agora, algo diferente está acontecendo nesse ciclo, que é o que vocês estão vendo no gráfico na tela. Notem aqui que nós temos 4 períodos destacados em vermelho, né? São 4 caixotes aqui para mostrar para vocês que o quê?
Desde lá de trás, desde o início dos tempos, né, 2011, 2012, 2013, o que acontecia era a subida de preço, que é a linha preta, é acompanhada por uma maior quantidade de bitcoins sendo jogados para dentro das exchanges. Ou seja, o preço vai subindo, as pessoas começam a se precaver, jogar bitcoin dentro da exchange para poder vender. Isso mesmo. Então, vocês estão vendo aqui, preço sobe e a linha roxa, que é a quantidade de BTCs dentro de exchange, também sobe. Aconteceu aqui no início dos tempos, aconteceu no ciclo aqui também de 2016, estão vendo? Preço sobe, quantidade de bitcoins na exchange sobe. Aconteceu também no ciclo passado lá de 2020. Preço sobe, quantidade de bitcoins na exchange também sobe. Agora, chegamos no ciclo atual. E tem algo estranho. Temos uma grande divergência. Apesar do preço estar subindo, vocês estão vendo aqui a quantidade de BTCs nas exchanges caindo para mínimas históricas. É o menor ponto em 7 anos. Tá? A menor quantidade de BTCs dentro de exchange em 7 anos. Isso aqui se chama choque de oferta, de forma brutal. É um choque de oferta extremo. Ou seja, as pessoas estão comprando Bitcoin e cada vez tem menos Bitcoin nas corretoras. Qual é a tendência? A tendência é o preço explodir. Escassez. Menos e menos bitcoins nas corretoras e mais pessoas interessadas em comprar. Isso aqui é o prenúncio de que algo muito diferente está para acontecer. E as pessoas ainda não se deram conta. Dos 2.781 bilionários que existem no mundo, somente 60 possuem bitcoins. Significa que você aí tem a chance de comprar Bitcoin, comprar o ativo desta geração antes de quase todos os bilionários. Por que não? Você não vai conseguir comprar Bitcoin depois que eles comprarem, pelo menos numa quantidade relevante. E eu sei que isso parece uma historinha para boi dormir, super ciclo parece uma lenda, e é por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui para te mostrar que isso aconteceu com todos os ativos disruptivos da história. Ativos que permitiram que gerações passadas enriquecessem muito mais rapidamente do que parecia ser possível. Para provar isso para você, tá na tela o gráfico histórico do Bitcoin. E fica claro para vocês os retornos decrescentes. Note como esta curva aqui, ela vai caindo, ela vai se fechando, ou seja, ao invés de ter topos cada vez mais altos, nós temos topos cada vez mais baixos. Os retornos estão ficando menores com a passagem do tempo. A teoria do superciclo diz para você que isso aqui, uma hora, vai ser rompido. Vamos romper esta linha de tendência, né, esse ciclo aqui de retornos decrescentes, e acontecerá uma explosão de preço jamais vista na história do Bitcoin. Parece uma lenda, mas não é. Vamos pegar aqui o ativo disruptivo da geração anterior, o iPhone. Né? O iPhone foi uma coisa que mudou tudo. Mudou a forma que a gente se comunica. As pessoas não se encontram mais. As pessoas agora só ficam na frente de um smartphone criado pela Apple. Então, analisando aqui a Apple, a empresa Apple, vocês vão perceber exatamente a mesma formação. Está na tela para vocês. Olha só como os topos da Apple foram ficando cada vez mais estreitinhos, ou seja, retornos decrescentes com a passagem do tempo. E aí, um belo dia, tivemos o tal lançamento do iPhone, marcado aqui, destacado aqui pelo círculo amarelo. O que aconteceu a partir do lançamento do iPhone? Rompimento desta tendência de retornos decrescentes, reteste sobre a estrutura e disparada de preço de forma absurda nas ações da Apple. Isso já dá uma dica para você. É necessário acontecer algum fenômeno, algum evento global, como por exemplo a adoção do iPhone, para acontecer o rompimento dessa tendência natural de retornos decrescentes. Muito bem. Mas vamos voltar mais na história justamente para o ativo da geração dos seus pais, que eu falei que era o quê? Ações. Será que as ações têm o mesmo padrão? Opa! E não é que tem? Vejam vocês aí na tela, como também para o S&P, ou seja, ações dos Estados Unidos, temos aqui o mesmo gráfico com retornos decrescentes. Os topos cada vez com mais dificuldade de alcançarem o mesmo retorno, ou seja, a mesma multiplicação de patrimônio, né? Então, retornos decrescentes. Até que em um belo dia acontece o rompimento dessa estrutura, um reteste sobre ela e uma disparada imensa de valor para o S&P, para as ações. E qual terá sido o evento para desencadear esse super ciclo das ações entre 1920 e 1940? Ah, pessoal, foi exatamente nesse período aqui que o dólar se torna a moeda global.
a moeda de reserva, levando os Estados Unidos ao status de superpotência global. O dólar foi adotado globalmente, assim como mostrei para vocês que o iPhone foi adotado globalmente. Temos um padrão. Interessante, né? Será que a gente consegue testar essa hipótese, essa teoria, com tecnologias que estão nascendo agora? Bom, qual é a última grande tendência mundial? Inteligência artificial. É o ChatGPT, é o iPhone agora que fala com você, essa maravilha de inteligência artificial. Bom, vamos pegar a grande empresa ligada a isso, NVIDIA, a queridinha do mercado. Olhem para o gráfico da NVIDIA. Vocês têm aqui justamente uma empresa que tinha retornos decrescentes, olha a curva aqui, cada vez sendo reduzida, inclusive ficando com topos menores a cada ciclo, até que acontece alguma coisa neste círculo amarelo. Que evento foi esse? Justamente inteligência artificial, nascimento, surgimento da inteligência artificial de forma global, ou seja, países adotando essa ideia. Olha só o que acontece com o gráfico da NVIDIA desde então. Acabou essa história de tendência de retornos decrescentes e ela entrou num super ciclo. Sim, isso funciona com toda tecnologia disruptiva. E será que vai ser diferente com o Bitcoin? Olhe na tela lado a lado todos esses gráficos. S&P, NVIDIA, Apple e aqui está o Bitcoin. Por que seria diferente com o Bitcoin? Talvez você questione. Não teremos esse evento que vai tornar o Bitcoin um ativo global, fazendo que ele rompa a tendência de retornos decrescentes e exploda num super ciclo. Será? Por que a adoção do Bitcoin por parte de países, sendo colocado em reservas estratégicas, como por exemplo dos Estados Unidos, não seria um fenômeno assim? É exatamente isso que vai acontecer. O Bitcoin será adotado por países. E na hora que os Estados Unidos colocarem Bitcoin em reserva, os outros países serão obrigados a fazer a mesma coisa. E isso torna o Bitcoin adotado globalmente, gerando, portanto, esse rompimento de tendência e o início de um super ciclo. E é esse evento que vai mudar a vida daqueles que fizerem esse movimento antes do rompimento acontecer. O problema é que são sempre poucas pessoas. É sempre aquele 1% que tem a coragem de fazer isso, de comprar terreno quando ninguém faz isso, de comprar ações quando ninguém faz isso, de apostar na Apple quando ninguém faz isso, de comprar Bitcoin antes dele se tornar algo padrão. E é justamente por isso que eu estou aqui tentando te alertar sobre isso agora, antes dessa adoção acontecer. Ela pode eventualmente não acontecer nesse ano ou no ano que vem, mas vai acontecer. Quanto mais tempo você tiver para acumular Bitcoin, melhor para você e para as suas futuras gerações. E eu posso te provar isso, inclusive graficamente. Como eu falo para vocês aqui no canal diversas vezes, quanto mais forte e mais prolongada é uma resistência, maior será a explosão de preço na sequência. É por isso que vocês viram essa explosão no S&P, essa explosão na NVIDIA e essa explosão na Apple. Por quê? Porque o preço estava preso, encaixotado dentro daquela tendência de retorno decrescente. Na hora que você consegue soltar isso, funciona como uma mola. É uma explosão de preço que fez esses ativos multiplicarem dezenas de vezes num curto período de tempo. E a mesma coisa vai acontecer com o Bitcoin, que está encaixotado, está preso abaixo desta resistência histórica, desde o seu nascimento, que é a resistência dos retornos decrescentes. Quando ela for rompida, acontece a explosão, como aconteceu com todos os outros ativos. Então não caia na ladainha de que não vale a pena comprar Bitcoin. O Bitcoin já subiu muito. O Bitcoin tem retornos cada vez menores. Eu não vou comprar Bitcoin para ter 3 vezes. Eu não vou ficar rico com Bitcoin porque ele vai subir 3 vezes. Não caia nessa história. Isso pode acontecer nos próximos anos, mas eventualmente vai ter um rompimento e o Bitcoin não vai subir 3 vezes. Ele vai subir 30, 300 vezes. E quando você quiser entrar, não vai poder mais, porque o governo não vai querer que você desacredite de um instrumento público, como disse o Haddad. E lembre, a moeda é um instrumento público. O realzinho que você usa é um instrumento público. Você não pode desacreditar na porcaria do real. Porque quando você desacredita
um instrumento público, você está cometendo um crime. E talvez você se pergunte aí de onde eu consigo coletar tantas informações sobre o mercado, não somente mercado cripto, mas também mercado tradicional. Eu trouxe aqui gráficos de Nvidia, de Apple, de S&P. Bom, tem uma novidade para vocês, principalmente você que já está na Quant Fury, que é a parceira da Criptomaníacos, onde você pode comprar criptomoedas sem pagar taxas. Você entrando no site da Quant Fury, quantfury.com, aqui em cima no cabeçalho você tem agora insights do mercado. Em português, tá? São artigos em português sobre mercado em geral. Inclusive, você recebe isso por e-mail, caso você já seja cliente da Quant Fury. Clicou aqui, ó, site da Quant Fury. Clicou em site do mercado, vai abrir esta próxima página com diversos artigos indicando ações, mostrando o que está acontecendo com ações específicas. Por exemplo, Starbucks muda para uma política mais conservadora em relação aos aproveitadores, ou seja, está largando a agenda woke, né? A agenda da esquerda aqui, no caso da Starbucks. Isso pode ser positivo, por exemplo, para a empresa. Leia para entender. Então você que está investido aí não somente em cripto, mas também em ações, consegue ter informações exclusivas. Por quê? Porque quem escreve aqui esses artigos é o Nathan Crooks, é o Dan Whale, são pessoas do mercado há muito tempo, inclusive focados em Latam, focados em América Latina. São pessoas que trabalhavam dentro da Bloomberg e agora estão trabalhando dentro da Quant Fury para passar esse tipo de informação exclusiva para vocês. Vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário. Vai lá, dá uma olhada e se não estiver cadastrado na Quant Fury, usa o QR Code aqui embaixo ou o link na descrição para fazer o seu cadastro e ganhar vantagens. Falando em vantagens, o bolso do criptomaníaco, de quem é inscrito nesse canal, agradece, afinal, como previsto, o movimento que estamos vendo aqui dentro desta estrutura é exatamente igual ao movimento que vimos aqui no final do ano passado, né? Esse reteste sobre a estrutura, abaixo um pouquinho da linha vermelha do EMA 50 e depois uma explosão de preço que nos traz até o topo. A mesma belezura pode ser encontrada no meu gráfico semanal, onde vocês estão vendo lá, como previsto, o preço se mantendo dentro de um canal que vai dos 90 até os 110 mil dólares. E chegou a hora da gente testar o topo desse canal, porque já testamos o fundo. E depois de testar o fundo, a gente testa o topo. O topo está em 110, bora pra lá. E também, como visto aqui, temos o meu gráfico mensal, onde eu falei para vocês que o preço iria, depois de romper esta linha branca de tendência de alta, né, no gráfico mensal, fazer um reteste, como aconteceu em dezembro do ano passado, e depois acontecer a explosão de preço, como está acontecendo na vela de janeiro, na vela atual. Nada diferente do que aconteceu no ciclo anterior. Olha aqui o halving, a linha vertical amarela, e aí acontece o rompimento da linha de tendência, um reteste sobre ela e depois uma explosão de preço que nos leva até o topo do ciclo. Bora! Você sempre pode confiar em mim e assinar aqui embaixo a Nação Criptomaníacos para estar mais próximo da gente, mais próximo dos criptomaníacos, acompanhando ali diversos relatórios, diversas indicações de criptomoedas. Por exemplo, das 59 criptomoedas que estamos monitorando, mais de 50 estão positivas. Nós demos a recomendação e mais de 50 estão positivas, indicando para você preço de entrada e preço de saída. Você encontra o link para a Nação Criptomaníacos aqui embaixo. Mas se você não quiser, não tem problema. Você pode confiar no Haddad. O Haddad disse para você o quê? Que não teremos taxação do Pix. Agora diz que não teremos aí fiscalização do Pix de 5 mil. Vai acreditando. Da vez passada, vou lembrar para vocês, lá em 2023, ele disse o seguinte: após críticas, Fazenda nega que criará taxa para compras online e diz que só vai reforçar fiscalização. Olha lá, o nosso Fernando Haddad, tá? Ele falou que não muda nada para comprador e vendedor online. E hoje em dia, vocês sabem que mudou. Não seja trouxa, não use Pix, não use real. Migue enquanto é tempo para uma moeda de verdade, uma moeda que retém o seu valor, o seu poder de compra. E essa moeda se chama Bitcoin. Bom final de semana para vocês e te vejo no próximo vídeo.